Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nessa noite para louvar e agradecer ao nome do nosso Deus. E nesta noite eu quero ler uma pequena síntese do histórico da Assembleia de Deus, que completou nesta sexta-feira, dia 18 de junho, 110 anos de história. A Assembleia de Deus no Brasil completaram 110 anos de fundação. Tudo começou com a vinda dos missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que antes de chegarem ao Brasil, visitaram o movimento de despertamento e avivamento espiritual na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os jovens missionários atenderam ao chamado de Deus após receberem uma revelação acerca do Pará, lugar que eles não sabiam onde ficava. Ao pesquisarem no mapa, descobriram que se tratava da região norte do Brasil. Obedecendo o ID, chegaram a terras brasileiras em 19 de novembro de 1910. A princípio, reuniram-se com as igrejas batistas aqui já instaladas, mas como traziam na bagagem a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas e a atualidade da concessão dos dons espirituais, como nos tempos apostólicos, não demorou para que o Senhor Jesus começasse a batizar os membros daquela igreja, que, não aceitando a nova doutrina, decidiram desligar-se da comunhão. Os crentes que se uniram aos missionários, entre eles a irmã Celina Albuquerque, que na madrugada de 2 de junho de 1911 recebeu o batismo no Espírito Santo e falou em línguas. Conforme a promessa descrita no livro do profeta Joel 2, o seu cumprimento e em Atos dos Apóstolos 2, ela foi a primeira crente da Igreja Batista de Belém a ser batizada. Logo, outros foram batizados também. Um total de 13 membros deixou a Igreja Batista em Belém do Pará para juntar-se aos missionários e fundarem, em 18 de junho de 1911, a Igreja Missão da Fé Apostólica. Reunidos na casa da irmã Celina, por sugestão de Gunnar Wingren, em 18 de janeiro de 1918, registrou-se a Igreja Assembleia de Deus, nome que traz até hoje. Tendo origem no movimento pentecostal do início do século XX na América, as Assembleias de Deus do Brasil cresceram nos moldes da Igreja do Novo Testamento, onde os discípulos, cheios do Espírito Santo, levaram o Evangelho a todo mundo. No estado de Alagoas, na manhã do dia 1º de maio de 1915, no modesto cais do porto do bairro do Jaraguá, desembarcou o jovem missionário de origem sueca, Gunnar Wingren. Ao desembarcar em Maceió, ele dirigiu-se para a casa do irmão Simplício, quando participou de um culto com 9 crentes, membros das igrejas tradicionais, os quais não haviam ouvido falar sobre a doutrina pentecostal e principalmente sobre o batismo com o Espírito Santo. Depois de alguns dias, Gunnar Wingren passou a se hospedar e realizar os cultos na casa de outro irmão chamado Candinho, que alegremente recebeu o missionário em seu lar. No dia 18 de maio de 1915, o irmão Candinho foi batizado com o Espírito Santo, sendo o primeiro crente alagoano a receber a promessa pentecostal. Em 21 de agosto de 1915, depois de uma viagem de 9 dias, Otto Nelson e sua esposa, Adina Nelson, chegaram a Maceió. Otto ficou na humilde casa do pescador Balbino Gomes, localizado na Rua dos Pescadores, atual Rua José Marques Ribeiro, no bairro do Trapiche da Barra. Ele enfrentou provas e perseguições, até construir o primeiro templo da Assembleia de Deus no estado. Após 5 anos de intenso trabalho, o missionário viajou com sua esposa Adina Nelson para a Suécia, com o propósito de arrecadar dinheiro. Após visitar diversas cidades, Nelson viajou para os Estados Unidos, onde também apresentou a necessidade do templo em Alagoas. Lá, conseguiu recursos suficientes para iniciar a construção. E em 22 de outubro de 1922, foi inaugurado o templo sede no Trapiche da Barra, com capacidade para acomodar cerca de 300 pessoas, sendo o terceiro templo da Assembleia de Deus do Brasil. Aqui na cidade de Atalaia, a obra de evangelização também se expandiu, através do pastor José Leno, que
que foi um dos pioneiros na evangelização para ganhar almas na cidade local. Ele foi o primeiro a edificar o templo da Assembleia de Deus na cidade de Atalaia. Hoje, a atual marca das Assembleias de Deus no estado de Alagoas é representada pelo peixe. O peixe, que é o símbolo que representa o cristianismo, a grande comissão e a ressurreição de Cristo, que se encontra lá em João 21:1 e Mateus 4:19. A chama, que é um símbolo que representa o pentecostalismo. As línguas repartidas como que de fogo, em Atos 2:3. Esta representa a realeza de Cristo, vestes sacerdotais, o ouro puro de Ofir, exemplo de uma igreja santificada, refinada pelo fogo, que representa as obras de uma fé autêntica. E a referência é Crônicas 8:18 e Apocalipse 3:18. Já o azul, cor das vestes, 28:5. Já o vermelho representa a liberdade pelo sangue de Jesus Cristo. O vermelho que torna alvo mais que a neve. E a referência é Apocalipse 1:5. E o Chiron, que é um monograma com as duas primeiras letras, o X e o P, que é uma palavra grega, ungido, que significa Cristo. O Alfa e o Ômega. Este conjunto de letras do alfabeto grego clássico simboliza a eternidade de Deus, em Apocalipse 22:13. E o preto, que é a cor clássica, excelente para textos, a Bíblia Sagrada é composta por caracteres nesta cor. A Assembleia de Deus é hoje a maior denominação evangélica do país, com representação em todas as camadas da sociedade, tendo templos em quase todas as cidades brasileiras. Obra esta que veio do coração de Deus para as nossas vidas. Amém? Já queremos agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos.